Rodrigo Aidar, aqui na programação do Band News no meio do dia. Essa é uma das partes boas da sexta-feira, viu, Aidar? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fábio. Essa é uma das partes boas da sexta-feira. Conversar com vocês, mesmo sem o Eneg. O É, Eneg completa, mas mesmo sem ele. você sabe que o Eneg jogou a bomba e saiu correndo, né? Porque ele fez uma introdução aqui, anunciou a sua participação, falou já já o Aidar vai explicar tudo isso pra gente, mas eu não vou poder comparecer porque ele tá lá nos ensaios do novo Jornal da Band. Mas a gente repassa a pergunta, né, Aidar, pra você. Falávamos agora há pouco sobre essa indicação do Cristiano Zanin ao STF, que tá dando o que falar, o que pode, o que não pode. Tem uma certa discussão aí de apoiadores e opositores. A gente queria te ouvir falando legalmente, o que é permitido, como é que você avalia essa questão? Débora, Fábio, um salve para os nossos ouvintes. Deixa eu mandar um abraço muito rápido para o Moacir. Claro. Moacir, motorista de aplicativo. Eu tive um compromisso fora hoje, por isso que o fundo está diferente, inclusive, e tive que pegar um carro de aplicativo. E o Moacir, pouquinho antes do meio-dia, ali ouvindo o Barão e a Roberta Russo, fica com o rádio ligado na Band News o dia inteiro enquanto faz corrida. Falou da gente, falou do Boechat. Um abração para o Moacir, um motorista 5 estrelas, Beijo, tá? Moacir. Obrigada pela audiência. Valeu. Indicação do Zanin. Débora, a coisa é muito clara. Por mais que possa se contestar, a Constituição prevê alguns critérios. Um deles é objetivo: 35 anos para cima e menos de 70 anos. Os outros dois critérios são subjetivos: notável saber jurídico e reputação ilibada. Na avaliação do presidente, o Zanin tem as duas coisas. Na avaliação do Senado, a gente vai descobrir o que os senadores acham, se aprovarem ou não o nome dele, que já é favas contadas que vai ser aprovado. Não existe um outro critério impeditivo. O fato de você ter sido advogado do presidente da República não pode ser um impedimento se esse impedimento não está na Constituição. E mais, o fato de o Zanin ter sido advogado do Lula não significa que o Zanin vai servir ao Lula no Supremo Tribunal Federal. E eu não estou dizendo isso de orelhada, a gente tem casos e casos na história. O ministro Ricardo Lewandowski, em 2011, disse em uma entrevista que as penas do mensalão podiam prescrever. Em agosto de 2012, o ministro Aires Brito, na presidência do Supremo, por conta desse risco das penas prescreverem, pautou o julgamento do mensalão e se esforçou para que o julgamento do mensalão começasse. O ministro Aires Brito não só foi indicado pelo Lula, como foi filiado ao PT na década de 80. E isso não, assim, maculou a atuação dele no Supremo Tribunal Federal. Tem exemplos recentes: o ministro André Mendonça, terrivelmente evangélico. Desculpa, terrivelmente evangélico, que o Bolsonaro dizia e etc., ele votou pela condenação do Daniel Silveira. Ele derrubou a decisão de um desembargador que censurava reportagens do UOL sobre a compra de imóveis pela família Bolsonaro, em dinheiro vivo, uma reportagem da Juliana Dalpiva. André Mendonça. Fato recente, o ministro Edson Fachin, tem um vídeo dele na campanha de 2010 declarando apoio explícito junto com um grupo de juristas para a presidente Dilma Rousseff. Não existe alguém mais lavajatista no Supremo Tribunal Federal do que o Fachin. Então, assim, você impedir uma figura como Cristiano Zanin de chegar ao Supremo Tribunal Federal, pelo fato dele ter sido advogado do presidente da República, se esse critério não está na Constituição, não é correto. O que tem que ser avaliado é se ele preenche os requisitos para o cargo. Na opinião do Lula, ele preenche; na minha opinião, ele preenche; na opinião da maior parte das pessoas que avalia a escolha do Zanin de forma técnica, ele também preenche. A bola está com o Senado. Vai sabatinar direito ou não vai sabatinar direito? Vamos esperar para ver, mas eu acho que o Zanin, ainda neste semestre, toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. E um processo já teve início há algum tempo, né, Aidar? Como você diz, é absolutamente natural que o presidente indique alguém a um cargo como esse, depois, obviamente, de já ter conversado, se não pessoalmente, mas a sua base já ter conversado com os senadores, enfim, saber qual era a expectativa, para que todo o caminho já tivesse sido traçado para o dia da sabatina, né?
Isso acontece naturalmente, Fábio. Se não o presidente pessoalmente, todas as indicações de 1988 para cá, se não o presidente pessoalmente, ao menos o seu staff político, a articulação política, Casa Civil, eles vão e sentem o clima no Senado. Se for um clima para reprovação, o nome não é nem colocado. Então, assim, primeiro se trabalha assim os bastidores, isso é completamente natural, todo mundo faz, todo mundo sempre fez. O único que não fez na última indicação foi o presidente Jair Bolsonaro, e aí o André Mendonça, coitado, ele fez com o Cássio Nunes Marques, mas não fez com o André Mendonça. E aí o André Mendonça, a gente lembra, ficou na chuva por 4 meses, com o nome submetido ao Senado, e não marcavam a sabatina do ministro. Ficou aí 4 meses nessa geladeira, não se sabia se ia, se não ia, acabou indo, porque a política entrou em campo e fez marcar a sabatina, e ele foi aprovado e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é algo completamente natural e tem que ser visto. O Supremo Tribunal Federal é também uma corte política, no sentido da boa política, no sentido das escolhas que faz, do que julga, do que não julga, se vai colocar em pauta determinada política pública ou não. Ele é a cúpula do judiciário, mas ele tem atribuições também políticas. Então é completamente natural que o processo de escolha para um ministro também passe por essa seara política. Isso é feito naturalmente, Fábio, isso não o Zanin vai ser visto muito no Senado nos próximos dias, porque todo mundo que é indicado ao Supremo acaba indo se apresentar para os senadores, acaba indo conversar com eles, até para já adiantar um pouco da sua visão de mundo. Agora, o Senado podia fazer uma sabatina mais firme. E uma sabatina mais firme não é uma sabatina ofensiva. Eu acho que uma sabatina de verdade é uma homenagem ao sabatinado. Você não ser condescendente com ele, você está homenageando e reforçando. Se o cara passa por uma sabatina mais dura, ele assume o cargo com mais legitimidade ainda. Então, os senadores poderiam também começar a fazer isso, cumprir com a sua atribuição com mais zelo do que foi cumprido até há pouco. Ô Aidar, e agora falta só marcar a data, né? Agora está a critério do Senado Federal, não tem mais nenhum processo a ser feito no meio desse rito, né? A marcação da data, a sabatina e pronto, né? A marcação da data da sabatina, ele é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que são 27 senadores, e aí aprovado, depois da sabatina é votado imediatamente. Se aprovado pela maioria dos 27, isso costuma acontecer no mesmo dia, o nome já é submetido ao plenário do Senado. E aprovado pela maioria dos 81, aí é só marcar a posse no Supremo Tribunal Federal.